Olá, vamos resolver esse exercício sobre uma moeda, verificar se ela é viciada ou não. Então, o exercício diz assim: desconfiando-se que uma moeda fosse viciada, realizou-se um experimento que constitui em lançar essa moeda 200 vezes. Obtiveram-se 118 caras. Ao nível de 5% de significância, pode afirmar que a existência de vício na moeda? Então, só lembrando o que é uma moeda viciada, é aquela que não tem a mesma proporção de cara e coroa, ou seja, é diferente a quantidade de cara com a quantidade de coroa, tá? Então, para isso, vamos tirar os dados desse exercício. Primeiro, nós temos ali que foram feitas 200 lançamentos, então, nosso N é 200. Além disso, quando fizeram esses 200 lançamentos, encontraram 118 caras. O alfa que nós vamos usar nesse exercício é 5%. E a nossa referência aqui, o nosso Rho 0, já que é um teste de proporção, ele vai ser 0,5, que indica 50% de cara, no caso da moeda ser honesta. Se qualquer coisa diferente de 50%, a gente já pode afirmar que essa moeda é viciada. Então, para começarmos aqui, vamos ver qual é a proporção de cara encontrado nesses 200 lançamentos. Então, vamos chamar isso de P-chapéu. Vai ser quem? O X, que é o total de caras, sobre o total de lançamentos. Então, fica 118 sobre 200. E aí, resolvendo isso, dá 0,59. Ou seja, nesses 200 lançamentos, nós tivemos 59% de cara. Mas será que isso é evidência suficiente para afirmar que essa moeda é viciada? Então, para sair da dúvida, nós vamos realizar um teste de hipótese. Lembrando que o teste de hipótese, o primeiro passo dele é definir as hipóteses. Então, hipóteses. Nós queremos verificar se essa moeda é viciada ou não. Então, nossa primeira hipótese, vou chamar aqui H0, é que a proporção ela é de fato 50%, 0,5. Porém, nesse caso aqui, nós podemos verificar duas situações. A nossa hipótese H1, por exemplo, pode ser que a proporção ela é maior que 0,5. Então, nós já vamos testar. Será que é 0,5 ou ela é maior que 0,5? Por que essa hipótese maior que 0,5 faz sentido? Porque nós encontramos aqui uma proporção de 0,59. Então, a dúvida é, será que eu posso afirmar que ela é honesta ou a proporção de caras já está maior que 50%? Poderia também ser feito aqui um teste bilateral, que é o igual versus diferente, em que chegaríamos à conclusão que ou a proporção é 50% ou é diferente de 50%. Sendo diferente de 50%, já é evidência suficiente para dizer que aquela moeda é viciada, tá? Mas vamos testar essa hipótese e depois nós fazemos novamente, supondo um teste bilateral. Então, o segundo passo do nosso teste é a estatística de teste. Estatística de teste. E ela é calculada da seguinte maneira. Então, é Z calculado, o nome que nós demos lá para a estatística, vai ser igual esse P-chapéu, que é a proporção de caras, menos o valor de referência que nós estamos usando, raiz, o valor de referência, 1 menos ele, 1 menos o valor de referência, dividido por N. Então, substituindo tudo aqui, ficaria como? Então, vou trocar aqui, vai ficar 0,59 menos 0,5, dividido por raiz, 0,5, 1 menos 0,5, dividido por N, que é 200. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos num valor, faz o que está dentro da raiz aqui primeiro, e depois pega esse resultado e serve de denominador para essa subtração aqui, tá? Então, fazendo isso, vai ficar 2,54, ou algo muito próximo disso. Confiram, por favor, tá? Então, supondo aqui que a nossa estatística de teste foi 2,54. O próximo passo, guardamos esse valor aqui, porque o próximo passo do nosso teste é verificar o nível de significância e encontrar o valor na tabela. Então, vamos fazer isso aqui. Vou colocar aqui passo 3, nível de significância. E aí, nós já verificamos que o alfa utilizado aqui vai ser de
5%. Tá meio feio esse alfa, mas aqui, alfa igual a 5%. Então, usando a tabela T-Student, então vamos colocar aqui, ó, tabela T-Student. Lá no vídeo da aula eu fiz a referência e a comparação entre a tabela T-Student e a tabela normal padrão, então nós vamos usar a tabela T-Student. Um detalhe que eu não mencionei aqui antes, quando nós temos essa hipótese aqui, igual versus maior, lembram o que isso significa? Isso aqui é um teste unilateral à direita. E isso vai influenciar agora aqui na hora de encontrar o valor na tabela. Por quê? Lá na tabela T-Student, nós combinamos que nós vamos usar a linha correspondente à linha infinito. Ah, professora, mas eu tenho 200 aqui, por que eu vou usar infinito? Lá na tabela, acima de 120, ela já considera como infinito, tá? E esse infinito corresponde a exatamente os valores lá da distribuição normal padrão. Então, nós vamos pegar a última linha, que é essa linha infinita, a última linha da tabela T-Student, que está lá no mural da disciplina, e a coluna, por ser um teste unilateral à direita, a coluna é sempre 1 menos alfa. Então, nesse caso, 1 menos alfa, o alfa é 0,05, 5%, nós usamos ele decimal aqui. Então, deu 0,95. Então, nós vamos lá na tabela, na linha infinito, na coluna do 0,95, e o valor que nós encontramos lá, confiram, né? Mas o valor que está lá, nosso T tabelado, ele vai ser 1,645. Ok? Então, agora nós já temos esse valor, vamos desenhar a nossa região de rejeição, que é o nosso próximo passo do teste. Então, vamos continuar aqui. O passo 4, região de rejeição de H0. Aí, a nossa região, nós seguimos uma distribuição T, que é muito similar à distribuição normal. Então, aqui está a figura, né, correspondente. Aqui ela nunca encosta na... Vou apagar aqui, ó. Ela sempre fica muito próxima do eixo, mas ela nunca encosta, tá? Às vezes eu faço o desenho rápido e acaba ficando tudo torto. Mas ela é bem simétrica. Aqui no centro está o 0. E como nós estamos trabalhando com teste unilateral à direita, então nossa região de rejeição está toda concentrada aqui à direita. Então, aqui nós temos 5%. E essa é a nossa região de rejeição. Então, aquele T tabelado que nós encontramos, ele vai ser exatamente o limite aqui, ó. O T tabelado estará exatamente aqui, 645. O que nós fazemos agora? Nós vamos procurar onde o nosso Z calculado, lembrando ali, o nosso Z calculado deu 2,54, então nós vamos verificar onde esse 2,54 está nessa escala aqui, ó. Onde ele se encontra nessa escala? Ele está para cá, na nossa região de rejeição, ou não? Então, 2,54, nós podemos ver que ele está para cá, né? Então, vamos pôr uma setinha aqui, ó, por falta de espaço. Então, ali está o nosso Z calculado, que é igual a 2,54. Então, está na região de rejeição? Está. Então, agora nós vamos fazer a nossa conclusão. Então, o último passo do nosso teste é a conclusão. Então, vou pôr aqui, passo 5, conclusão. E aí, nós concluímos da seguinte maneira. Sempre começamos assim, ó. Como Z calculado, que é igual a 2,54, está na região de rejeição de H0, rejeitamos a hipótese H0 com 5% de significância. Sempre reforço para vocês que é importante dizer qual é a significância, porque ela interfere lá nos valores da tabela. Então, saber qual significância estamos usando faz a diferença. Então, nós, com 5% de significância, nós rejeitamos o H0. O que isso quer dizer? Então, eu vou voltar lá nas hipóteses. Vamos voltar aqui. Aqui, temos nossas hipóteses. Nossa hipótese H0 dizia que a proporção era 50%.
A hipótese alternativa H1 diz que a proporção é maior que 50%. Como nós rejeitamos a H0, nós ficamos com a nossa H1, nossa hipótese alternativa. Isso indica que a proporção de caras nessa moeda, de fato, é maior que 50%. E se a proporção é maior que 50%, significa que a nossa moeda é viciada, né? Então, vamos voltar aqui e complementar nossa conclusão. Então, vamos dizer aqui, ó. Rejeitamos a nossa hipótese H0 com 5% de significância. Isso indica que a proporção de caras é maior que 50%. Ou seja, a moeda é viciada. Por que isso acontece às vezes? Às vezes, em alguns jogos, as pessoas modificam a moeda para que ela fique com um lado mais pesado. E aí, nós dizemos que ela tem esse vício de sempre cair para o mesmo lado, tá? Então, esse tipo de teste é bem comum quando se tem dúvida se a moeda está equilibrada ou não. Agora, nós vamos fazer o teste novamente, mas supondo, confrontando nossa hipótese como se fosse um teste bilateral, em que nós vamos comprovar, será que é 50% ou é diferente de 50%, ok? Então, retomando aqui, nós vamos verificar, continuar no mesmo exercício, né? Verificar se a moeda é viciada. Porém, supondo que você tenha escolhido as hipóteses igual versus diferente, já que ela também se aplicava àquele problema. Então, toda vez que nós temos a hipótese H0 baseada na igualdade e H1 baseada na diferença, igual versus diferente, nós temos aqui um teste bilateral. Como o exercício não mudou, o nosso passo 2, que é a estatística de teste, vai continuar sendo o mesmo valor. Porque aqui a proporção de caras na moeda não mudou, eram 118 em 200, que dava 0,59. A proporção para uma moeda ser honesta é 50%, então continuo comparando com esse valor. O N200 deu 254. Essa é a nossa estatística de teste. O nível de significância agora vai mudar um pouquinho o valor da tabela, porque nós vamos continuar usando a tabela T-Student, claro. Porém, na tabela T-Student, quando nós temos um teste bilateral, a forma de encontrar a coluna ela é diferente da forma quando nós temos um teste unilateral. Então, aqui a linha continua sendo lá a linha infinito, que é a última linha da tabela. A coluna vai ser 1 menos alfa sobre 2. Então, antes, quando nós tínhamos o teste unilateral, era 1 menos alfa, aqui é 1 menos alfa sobre 2. Então, 1 menos alfa sobre 2, 0,05 dividido por 2, vai dar 0,025, e aí, fazendo isso aqui, vai ficar 0,975. Então, nós vamos lá na linha, última linha da tabela, linha correspondente ao infinito lá, na coluna do 0,975. Fazendo isso, o valor correspondente lá vai ser, então, o nosso T tabelado, ele vai ser 1,96. Opa, aqui, T tabelado igual a 1,96. Então, eu vou fazer agora a região de rejeição de H0. Então, o nosso passo 4 do nosso teste, e ele também vai mudar, porque o desenho referente à região de rejeição para um teste bilateral é diferente, né, do unilateral. De rejeição de H0. Então, vamos desenhá-lo novamente aqui. Então, o centro está aqui, essa curva é simétrica. E aí, no teste bilateral, nós temos nossa região de rejeição dos dois lados, por isso que ele se chama bilateral. Então, o zero está aqui no meio. E aí, nós temos alfa sobre 2, ou seja, 2,5% desse lado, região de rejeição. E aqui a mesma coisa, 2,5%. E aqui está a nossa região de rejeição. E qual é o valor que nós encontramos ali que define a partir do momento que nós iremos rejeitar? É 1,96, que é o valor lá, o nosso T tabelado. E aí, como ele é simétrico, então nós vamos colocar aqui, ó, menos 1,96, já que ele está à esquerda do zero.
menos T tabelado, tá? Então, o que nos resta fazer? Olhar aqui a nossa estatística de teste, 2,54. Onde ela estará nessa escala aqui? Ela está na região de rejeição? E, novamente, nós verificamos que o 2,54 estaria aqui, ó, acima do 1,96. Então, vou colocar aqui de novo uma seta. Então, nosso Z calculado, que é igual a 2,54, está novamente na região de rejeição. Então, nossa conclusão, ela não vai mudar totalmente, né? Vai mudar alguns aspectos dela. Então, vamos escrevê-la aqui, ó. Conclusão. Então, novamente, como Z calculado, que é igual a 2,54, está na região de rejeição de H0, rejeitamos a hipótese H0 com 5% de significância, né? Com 5% de significância. Vou abreviar um pouquinho. Beleza, então isso é o que nós concluímos aqui, porque ele caiu na região de rejeição, nós vamos rejeitar a hipótese H0. Então, vamos olhar lá para a hipótese. O que acontece com ela? Se nós vamos rejeitar aqui nossa hipótese H0, vou rejeitar ela, vou ficar com essa aqui. Então, eu chego à conclusão de que a proporção de caras é diferente de 50%. Se é diferente de 50%, é porque a moeda é viciada, né? Só seria uma moeda honesta se fosse igual. Então, vamos concluir aqui, ó. Logo, a proporção de caras é diferente de 50%. Ou seja, a moeda é viciada. Então, dessa maneira aqui, nós fizemos os dois testes, né? Tanto o teste unilateral à direita quanto o teste bilateral e chegamos na mesma conclusão. Pode acontecer de quando nós mudamos as hipóteses, nós concluirmos coisas diferentes. Isso é totalmente possível de acontecer, tá? Então, aqui fica as duas resoluções para vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato. Até mais!